Bom dia, meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, venha ser com cada um de nós. E como eu costumo sempre dizer, amados, tanto eu quanto você, todos nós, venhamos buscar sempre o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, deixar que Ele habite em nosso ser, através do seu bendito e santo Espírito, e possamos ser mais do que vencedores e abençoados pelo Senhor. Queridos, eu estou aqui em mais uma caminhada nessa manhã, como sempre costumo fazer, como sempre costumo agradecer. Quero agradecer a Deus pela noite de sono concedida, pelo despertar com vida, por me conceder até o momento fôlego de vida, por estar aqui recebendo as primeiras luzes solar, respirando ar puro, procurando aqui ter uma íntima comunhão com nosso Deus o Pai, com Jesus seu Filho, e tenho certeza que milhares de anjos, neste momento, está aqui. Eu não estou só, estou aqui pelo poder do Espírito de Deus e com certeza milhares de anjos aqui ao meu redor, me guardando, me amparando, me trazendo alegria, felicidade, enviado pelo nosso Deus, o Pai, o Eterno, o Pai de Jesus. Amados, quero desejar para vocês que vocês tenham um dia super abençoado na presença de Deus. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro de 2021, que ao decorrer de todos os segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, que o nosso desejo, meu e seu, venha ser sempre de buscar o Senhor em primeiro lugar. Amados, eu quero falar para vocês nesta manhã, para mim também, isso serve para mim, que muitas vezes, queridos, em meio a algumas situações, nós somos falhos. E muitas vezes somos tendenciosos ao pecado. Amados, eu quero ilustrar com a história de Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, quando o Senhor, muito amoroso, maravilhoso, chegou e disse para Adão e Eva: estão vendo todos esses frutos que ali estão? Desses frutos que ali estão, vocês podem comer livremente, se alimentar, serem felizes. Mas daquela árvore que ali está, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você um dia comerdes dela, certamente morrereis. Mas o inimigo de Deus, Satanás, muito astuto, o que foi que ele fez? Através da serpente, chegou para Eva e disse: não, pode comer. Certamente vocês não vão morrer, mas no dia que comer serão semelhantes a Deus, sabendo de tudo. Queridos, essa foi a primeira artimanha do inimigo ali com Adão e Eva. Fizeram com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, ali transgredindo o pedido de Deus. Queridos, as mesmas coisas acontecem em nossos dias. Às vezes eu me deparo com alguns que se dizem pregadores da palavra de Deus. Há uns 10 dias atrás, mais ou menos, ali no meu salão, uma certa pessoa muito influenciada em uma determinada denominação aqui de Apodi. E ali a gente começou a conversar e entramos no assunto da palavra de Deus e chegamos ao assunto do pecado. E eu fiquei triste quando ele se pronunciou, dizendo que nem eu, nem você, nenhum de nós seremos capazes de vencer o pecado. Queridos, eu fiquei triste, porque ela é uma pessoa que vive pregando, uma pessoa que vive transmitindo a palavra de Deus, e de repente você se depara com um tipo de pregador como esse, que fala para você que você não é capaz de vencer o pecado. Querido, nós sabemos que o pecado ele é devastador. Por que acontecem, queridos, muitas coisas absurdas em nosso mundo? Tudo por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado gera morte. Diz que o pecado nos distancia de Deus. Queridos, a prova está na palavra de Deus. Ali em Isaías 59, a partir do versículo 1, diz o seguinte:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e o encobre o seu rosto para que não vos ouça. Queridos, é profundo isso. Diz que o meu pecado, o seu pecado, se nós vivermos desordenadamente pecando, nos separa de Deus. E por mais que nós façamos nossas orações, a Bíblia diz que o Senhor vira o rosto para nós. Isso é tremendo, isso é perigoso. Jamais eu teria coragem de pregar para você que nós não podemos abandonar o pecado. Queridos, a palavra de Deus é enfática nisso. Não existe comprovação melhor do que a palavra de Deus. Ali em Provérbios, capítulo 16, não estou lembrado do versículo, mas ele diz o seguinte: todos caminham ao homem, parece corretos, certo, direito, digamos assim, mas o final de tudo é caminho de morte, é o que a palavra de Deus diz. Todo caminho, amigo, todo caminho, amiga, meu irmão, minha irmã, a você, parece ser correto aos nossos olhos, mas o final de tudo são caminho de morte, é o que a palavra diz. Ali em Romanos, capítulo 8, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, o próprio Jesus, ele foi enviado aqui para a terra, na semelhança da nossa carne pecaminosa, está ali em Romanos 8,3, diz que ele veio na semelhança da nossa carne pecaminosa, mas Jesus ele venceu. Jesus ele estava sempre em sintonia com o Pai, pedindo forças ao Pai para poder vencer, e ele venceu. Da mesma forma que Jesus venceu, querido, eu e você podemos vencer. O próprio Jesus diz: aquele que obedece à palavra de Deus fará coisas maiores que a que eu fiz. Imagina, Jesus fez muitos milagres, queridos. Mas por que ele fez esse milagre? Porque o Pai estava com ele, porque o Senhor Jesus, ele se afastou do pecado. Então, tanto eu quanto você, nós temos que nos afastar do pecado, porque se nós não conseguimos, queridos, jamais veremos a alva, jamais veremos a nova cidade, a nova Jerusalém. Jesus, ele diz, querido, sede santo como eu sou santo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amados, se nós não vencermos o pecado, nós vamos ser derrotados. Vocês sabem que cada vencedor, para receber aquela coroa, receber o seu prêmio, tem que vencer. Então, tanto eu quanto você temos que vencer o pecado, que é o devastador deste mundo, da vida das pessoas. Queridos, ali em Apocalipse, para nós fecharmos nesta manhã com essa mensagem de esperança ao nosso coração, mensagem que venha a ser vitoriosa na minha vida, na sua vida, em Cristo Jesus. Ali em Apocalipse 21, 27 diz o seguinte, que na Nova Jerusalém, ali não vai entrar nada que ali contamine. Como é que eu e você, queridos, se não abandonarmos o pecado, como é que nós iremos subir ao céu, reinar com Cristo 1000 anos lá, depois habitar na nova Canaã celestial, na Nova Jerusalém, a cidade de ouro e cristal? Se nós não vencermos, querido, o pecado, jamais estaremos lá. A Bíblia diz que pecado e pecadores serão destruídos. Na Nova Jerusalém, queridos, ali não vai entrar nenhum mal que contamine aquela cidade. Ali só alegria, bênção para os vitoriosos, aqueles que venceram o pecado. Aqueles vão estar ao lado de Deus o Pai, de seu Filho Jesus, com seus santos anjos, os remidos do Senhor, irão fazer parte na Nova Jerusalém, queridos. Por quê? Porque venceram o pecado. Jamais eu teria coragem de me expressar para você que você não é capaz de vencer o pecado. Queridos, como o apóstolo Paulo diz, nós somos transformados cada dia. Cada dia nós vamos vencendo, querido. Cada dia vamos vencendo. E nós temos que alcançar o caráter de Cristo. Se nós vivermos, querido, desordenadamente do pecado, a Bíblia diz ali em Hebreus 10 que já não resta sacrifício por eles. Mas se eu e você, cada dia, buscarmos ao Senhor, pedimos a Ele, através do seu Santo Espírito, para que habite em nós, para nós vencermos o pecado, nós iremos vencer, porque essa é a vontade de Deus, queridos. Tanto eu quanto você, viemos vencer o pecado. É por isso que Ele deu o seu único Filho, Jesus, para morrer ali no madeiro pregado. Foi por mim e por você. Então, se nós, queridos, der ouvidos a espíritos de demônios e acharmos que não iremos vencer, nós seremos perdedores. Mas quando nós acreditarmos no sacrifício de Cristo, o que Cristo fez para nos salvar,
da mesma forma nós temos que fazer também. Existem muitas pessoas que dizem, não, Cristo já fez tudo por mim. Claro, o essencial ele fez, que foi morrer por cada um de nós. Mas tanto eu quanto você temos que perseverar, queridos, até o fim e vivermos de acordo com a palavra de Deus. É isso o querer de Deus, é esse o querer de Jesus. É por isso que eu e você temos que vencer o pecado, porque se não vencermos, jamais veremos a alva. Então, é em nome de Deus o Pai, é em nome de Jesus, seu Filho, o unigênito Filho de Deus, que nós venhamos, através do seu Espírito, vencer todo o mal que habita aqui neste mundo. E seremos mais do que vencedores e habitarmos com Cristo na Nova Jerusalém para a honra e glória do Senhor. Então, meus amados, ficam com Deus, que Deus o Pai te abençoe, que Jesus, seu Filho, e que através do Espírito de Cristo, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém.